Caríssimas e caríssimos, meu nome é René de Paula Júnior e esse vídeo que eu estou gravando aqui nessa posição não muito usual é, não digo uma resposta, mas talvez seja uma continuação, um desdobramento de um trabalho muito legal que o pessoal do Instituto CPFL fez aqui nesse mesmo lugar, aqui na minha casa, comigo. Eu publiquei recentemente, a gravação é um pouco anterior. Teve uma repercussão ótima, o nosso trabalho da equipe foi genial, um pessoal talentosíssimo. Mas o que acontece? Algumas das ideias que eu coloquei ali, obviamente elas evoluíram e eu acho que talvez esteja na hora de eu complementar aquilo com outras coisas que eu vim amadurecendo no meio do caminho. Falando no meio do caminho, é bastante provável que em algum momento uma obra aqui na construção no edifício, ela interfira um pouco na nossa gravação, mas eu acho que isso tem um certo sentido, porque a gente está numa época em que é muito ruído. Como é que a gente faz para conseguir colocar uma voz, né, uma voz sozinha, uma voz independente, uma voz autônoma, uma voz quase marginal? Como é que a gente consegue sobrepor esse ruído todo que nos cerca, né? Mas vamos lá. A questão é a seguinte, a questão do vídeo da CPFL que eu mencionei tem a ver com velocidade, né? Eu acho que eu encerro comentando que se você quiser desestabilizar alguém, basta você acelerar essa pessoa demais, né? Ela vai cometer erros, uma empresa vai cometer erros, um país vai cometer erros. Mas eu acho que tem um pouco mais para compartilhar aqui com vocês. Isso se liga a uma noção que para mim está ficando cada vez mais clara, que é uma noção dos nossos próprios limites. Muitas teorias, muitos pensamentos, muitas culturas corporativas, elas parecem partir de um pressuposto que eu julgo não só equivocado, mas injusto, cruel, né? Como se todos nós fôssemos, sei lá, atletas olímpicos com uma performance fabulosa, ou como se todos nós estivéssemos o tempo todo dispostos a nos reinventar, numa reinvenção permanente, como se a gente tivesse uma plasticidade das nossas ideias infinita, como se não importa o rumo que o universo, que o mundo corporativo tome, por exemplo, com robôs, ou seja o que for, que isso não tem problema, porque basta as pessoas, na verdade, se reprogramarem, se reinventarem, porque tem esse desafio contínuo da reinvenção. A questão e é isso que as Olimpíadas que estão acontecendo agora, acho que podem servir de paralelo, quando a gente vê ali os caras que ficam a vida inteira para ganhar 1/10 de segundo, quando muito, né? Como se chegando nos limites do corpo humano. Isso me faz pensar inclusive em Spinoza, que se eu não me engano, posso estar equivocado, teria dito, olha, a gente fica pensando aí do que o espírito é capaz, a gente mal está descobrindo do que o corpo é capaz. E a questão quem disse que a gente entende como nós funcionamos, como o nosso corpo funciona, como o nosso coração funciona, como o nosso cérebro funciona, tudo isso tem limites. E eu vou colocar uma tese meio minha aqui, que foi, na verdade, é um mosaico de coisas que eu andei pegando por aí, que aprender é um processo penoso. Você incorporar uma nova ideia, sobretudo uma ideia que de alguma maneira desafia as ideias anteriores, é um processo muito difícil, não é um processo para qualquer um. Por quê? E de novo, sou eu aqui falando, eu acho que o maior triunfo da evolução não foi a razão cartesiana, né? Não foi o cérebro super acelerado do Elon Musk, ou do Bill Gates, ou seja quem for. Não, o maior triunfo da evolução darwinista, da natureza, é o piloto automático. O nosso cérebro, ele tem aí algumas limitações. Em primeiro lugar, ele não pode aumentar muito, senão você não passa pela pelvis da sua mãe, o parto vai ser muito mais difícil. Em segundo lugar, ele já consome 20% da energia do teu corpo, 1 quilo e tanto aí consome muito mais do que o resto. Em terceiro lugar, você não consegue acelerar o metabolismo dele muito mais, ele tem limites aí de velocidade, de consumo de energia, ele tem limites. Mais do que isso, quando você tem que aprender alguma coisa, é um processo bastante sofrido, bastante custoso, porque você tem que novamente reconectar as coisas, reprogramar,
isso gera muita incerteza, você tem que de alguma maneira ir amadurecendo o conforto que você tem com essa ideia nova, é um processo muito penoso. O ideal para o cérebro é, depois que ele aprende, ele começar a exercitar tanto que isso vira piloto automático, que isso vira um fluxo. É só ver um bom atleta olímpico. Você acha que ele pensa para correr, ou para lutar, ou para nadar? Não, aquilo ele já incorporou e já virou piloto automático. Você, quando dirige um carro, você não fica o tempo inteiro pensando onde você põe o pé, onde você gira, onde você dá sinal. Isso vira piloto automático. E isso é um triunfo da evolução, porque é rápido, é do ponto de vista de energia bastante eficiente, resolve bastante bem. Então você só tem que acionar o cérebro de verdade muito de vez em quando alguma coisa realmente muito desafiadora coloca em xeque o seu piloto automático. Então, isso por si só já é um conceito um pouco, digamos, incômodo, porque imaginar que a gente preza tanto no discurso todo oficial sobre nossa espécie, nós somos criaturas racionais. Não, nós somos criaturas com a fabulosa capacidade de entrar em piloto automático. E grande parte da satisfação geral é justamente você sair da situação em que você tem que botar a cabeça para funcionar. Então você chega em casa, liga uma série justamente para não pensar mais. Você toma uma cerveja para não pensar mais. Você consome alguma outra substância de qualquer natureza, vegetal ou não, também para não pensar mais, ou você corre para que você entre naquele estado de fluxo e você não pense mais, ou você quer se apaixonar, quer se arrebatar, também para não pensar mais, para que as coisas fluam. Então a gente tem aí um prazer bastante profundo e que eu acho que é bastante sintomático, bastante expressivo, com a questão do piloto automático. Pressupor que todo mundo está disposto o tempo todo a aprender, a pensar, a se reprogramar, a se refazer, está tomando decisões conscientes o tempo todo, eu acho que não é assim que funciona. Claro que se você botar bastante pressão, ainda mais num país como o Brasil, que tem uma tradição autoritária notória, só olhar para o Planalto, ou que tem aí uma tradição escravagista que não desaparece. Eu me lembro de chefes já falando para mim, você está tratando os seus subordinados de uma maneira muito generosa, porque o princípio é esse, você aperta, 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 quando espanar você joga fora e troca. Em que a gente está usando as pessoas como se elas fossem descartáveis, forçando num ritmo que é completamente desumano, forçando as pessoas a abdicar daquilo que em princípio nos completa em função, seja lá do que for, de um excesso de controle, de sugar até a última gota do funcionário, ou então diminuir a sua equipe pela metade, fazer as pessoas trabalharem o dobro, e ainda chamar isso de alguma maneira de transformação, ou de revolução, ou de evolução. Eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas e os sinais estão claros. A gente está vendo por aí uma rejeição meio que massiva àquilo que a gente poderia chamar o iluminismo, a ideias das luzes ou do aprendizado, do conhecimento. Você percebe que a hora que a gente dá ali o microfone ou o mouse, ou um iPhone, um smartphone para as pessoas, eu falo, muita calma nessa hora, eu não, tá bom assim, eu não quero aprender tanta coisa nova, eu estou bastante confortável, inclusive, com um pensamento medieval que muito me satisfaz. Eu não quero aprender física quântica, eu não quero descobrir os últimos avanços da genética. Quem disse que eu tenho que acreditar mais num cientista do que num pastor, ou do que no vizinho influente? A gente percebe um recuo geral, na hora em que a gente empodera absolutamente todo mundo, um recuo com relação a essa pressuposição que nós somos aqui receptáculos infinitos de conhecimento, que a gente tem uma disposição infinita de se reprogramar e de aprender e de raciocinar e de deliberar. Não é bem assim que a gente funciona, os sinais são claros. É lógico que algumas pessoas têm uma disposição maior que as outras, para estar o tempo inteiro descobrindo coisas novas, mas são algumas pessoas. Felizmente, elas se engajam numa das invenções mais sensacionais da espécie humana, que é a ciência, porque a ciência pressupõe
um progresso contínuo, né? Toda ideia ela é provisória, porque pode ter uma ideia melhor, se a ideia melhor ela funcionar melhor, puxa, que ótimo, vamos adotar até ter outra ideia melhor. E os benefícios da ciência, você não precisa nem acreditar nela, o teu telefone continua funcionando, né? Você não precisa acreditar na vacina, a vacina vai funcionar, né? Você não precisa nem saber como é que funciona o sistema de saneamento básico. A hora que você der descarga, se você tiver descarga, isso vai desaparecer da sua frente. Então a ciência tem essas poucas pessoas que têm essa disposição infinita de aprender, que são bastante excepcionais, mas elas conseguiram descobrir uma maneira de não estarem tão sós e não só de deixar um legado, de colaborar para um mundo em que todos nós usufruamos dos frutos dessa aventura que é a ciência, que é a descoberta, que é o aprendizado. Mas, de novo, acho que só para encerrar e para fechar esse pensamento que eu estou colocando como um complemento daquilo que eu disse no vídeo do CPFL, eu vou dar o link aqui de novo também. Eu acho que vale a pena a gente repensar até que ponto a gente realmente conhece como a gente funciona, até que ponto a gente está forçando as pessoas ou seduzindo as pessoas para um modo de operação que é um modo de operação ensandecido, que não nos completa, que na verdade nos esvazia, que gera ansiedade, gera depressão, que tenta compensar isso pelo consumo desenfreado, o planeta não aguenta. Essa ideia de que de repente cada um é cada um indivíduo solitário, um tubarão, um maverick, não foi assim que a gente evoluiu, né? Nós evoluímos como uma espécie social. É só olhar para chimpanzés, eles têm empatia, compaixão, senso de justiça, vaidade. A gente vem acumulando esses conhecimentos de como operar em grupo faz bastante tempo e a gente está esquecendo isso. A gente está esquecendo do que a gente é feito, como que a gente é feito e o que a gente sacrifica com isso, não só o bem-estar momentâneo, mas sacrifica o futuro. De uma certa maneira, o ápice da tecnologia está justamente comprometendo, talvez porque partiu dos pressupostos errados sobre aquilo que nos completa, está comprometendo o futuro da espécie. A capacidade de diálogo, a capacidade de assimilar, a capacidade de tolerar, a capacidade do compromisso, a capacidade da confiança. Isso de alguma maneira está se esfarelando, talvez porque a gente está forçando ou está fazendo com que as pessoas trabalhem não só num ritmo acelerado, mas também descoladas e completamente desconectadas de tudo que nos torna mais humanos. É isso que eu penso agora. É provisório, é incompleto, mas à medida que eu for conseguindo aprimorar essa ideia, eu prometo compartilhar com vocês aqui no Roda e Avisa. Muito obrigado pela companhia, espero que tenha valido o tempo. Cuidem-se, por favor, e até o próximo episódio.